Bem, vamos mais uma vez estudar estrutura de peões. Hoje eu trouxe para vocês uma nova estrutura. Temos uma estrutura de peões, mas de peões colgantes agora para analisar. No vídeo anterior, nós analisamos a estrutura de peões com peão D4 e D5 isolados. E assim como no vídeo anterior, mostrarei a vocês planos para os jogadores que possuem os peões colgantes e para aqueles que jogam contra os peões colgantes. Então vamos ver aqui onde estão os peões colgantes. São estes, o peão de C4 e o peão de D4. Poderia ser, se fossem com as pretas, o peão de C5 e o de D5. Vamos ver agora alguns planos para as brancas, quando elas possuem, neste caso, como as brancas estão com os peões colgantes, vamos citar brancas, quando elas possuem peões colgantes. Bom, algo extremamente importante para vocês é saber que quem tem a estrutura com peões colgantes vai buscar atacar o adversário. Ou seja, o ataque é importante. Então, um dos planos, ataque ao rei. Porque as peças terão certa liberdade para jogar. Geralmente, vamos encontrar posições com um cavalo que vai estar em E5. Em muitas posições também, os bispos brancos estarão presentes. Então, o bispo poderá estar em C2 como plano. A dama em D3, pressionando com este bispo H7. Como o cavalo está em E5, podemos ter de repente uma torre E1, que pode chegar a E3, H3 e pressionando também H7 junto com a dama, em muitas posições também com o bispo. Em outras posições também teremos uma torre F1, que podemos encontrar o movimento F4, seguido de F5, para a abertura da coluna F, por parte, no caso aqui, das brancas. Em outras posições, ou outro plano possível, também é o avanço do peão D4 a D5. Podemos criar um peão passado. 2, ele pode abrir linhas de ataques. Por exemplo, para o bispo de casas azuis, neste caso, no nosso tabuleiro, que pode estar em B2, e agora ele pode ficar atacando a diagonal A1, H8, pressionando o possível roque pequeno do adversário. Agora vamos ver um pouco de planos, né, para as pretas, neste caso. Bom, inicialmente, se nosso adversário, ele vai tentar pressionar o nosso roque, a ala do rei, então o que podemos pensar em fazer inicialmente? Simplificar. Troca de peças vai ajudar a minimizar as possibilidades de ataque por parte de quem tem os peões colgantes. Outra ideia, direcionar nossas peças para que elas possam atacar C4 ou D4 neste caso. Trabalhar com as peças para que elas fiquem pressionando ambos os peões. Outra ideia, forçar o avanço destes peões. De que maneira poderíamos fazer isto aqui? Por exemplo, poderíamos avançar o peão de B7 para B5. Observe que se agora as brancas jogam C5, vai causar ainda mais uma debilidade do peão de D4. E acima de tudo, a casa à frente dele passa a ser uma casa de sustentação para uma peça. No caso, um cavalo, uma torre, o bispo, a dama. Ou seja, o peão de D4 ficará bloqueado e poderá ser vítima de ataques, poderá ser pressionado. Outra forma de avanço que teríamos é do peão de E5, também atacando de D4. E se agora temos D5 como lance, mais uma vez teremos um peão atrasado, assim como o de D4 ficou atrasado com o avanço de C5, agora o de C4 também fica. O peão atrasado é aquele que fica por último numa cadeia de peões, e ele, quando avançado, ele pode ser capturado. Então, temos aqui uma casa importantíssima, aqui em C5, que pode servir de apoio para um cavalo, a torre, bispo, a dama também do adversário. Então, são estes alguns dos planos para as brancas e pretas. Outras ideias podem surgir também. E assim como na aula anterior, ou vídeo anterior, vamos analisar duas partidas. Partidas que são jogadas a favor e contra os peões colgantes. Vamos ver a primeira delas.
Bom, vamos lá. A partida que vocês verão, ela é bastante conhecida. Foi jogada em 1972 pelo título mundial entre Bob Fischer e Boris Spassky. Fischer jogou peão de dama, D4, o que surpreendeu Spassky, que passou todo o período de preparação estudando apenas as partidas com E4 do Bob Fischer. Essa partida ficou famosa e é considerada uma das mais bonitas da história de campeonatos mundiais. Vamos ver Fischer explorando os peões colgantes, ou seja, jogando contra eles. A partir de uma aula, preste atenção. Fischer respondeu com C4, inicialmente dando toda a impressão de que jogaria em abertura inglesa. E6, jogou espaço, cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, cavalo C3, bispo em E7, bispo em G5, roque, E3, H6, bispo H4, B6. E aqui nós temos o gambito de dama não aceito e a variante Tartakover-Makogonov. Defesa que inclusive fiz uso há muitos anos atrás e esta partida também me fez parar de jogá-la. Não me identifiquei mais com esta defesa após ver Fischer explorando de maneira magistral. Vamos lá, vamos ver. B6. Vamos discutir primeiro aqui a ideia de B6. A ideia de B6 é bem simples para todos nós. Levar o bispo a B7 para que futuramente ele possa jogar na diagonal A8, H1. De que maneira isso pode ocorrer? Com DC4, por exemplo, abrindo a diagonal para este bispo. Nesta posição, Fischer jogou o teórico CD5, foi respondido com cavalo D5, teremos ED5 também nesta posição como uma manobra, né, na posição. Mas o mais jogado aqui é cavalo captura D5, bispo captura E7, dama captura E7, e agora as brancas jogam cavalo toma D5, toma D5. Torre C1, lance interessante para as brancas. As brancas não precisam se preocupar, por exemplo, com um lance como dama B4, cheque nesta posição. Porque após dama D2, e uma possível troca de damas, o que vai ocorrer? A torre de C1 fica pressionando o peão de C7, o que causa grande problema para o cavalo no seu desenvolvimento, já que o peão de C7 deverá ser avançado para C6, o que vai atrapalhar a saída do cavalo de B8. Então, a torre C1 ela visa justamente já causar problemas na coluna C, pressionando o peão de C7. Seguiu bispo E6. Observe que agora Spassky, a posição é teórica, também um lance é teórico, não optou por bispo em B7, já perde sentido a posição do bispo em B7. Bispo em E6, dama A4. Com este lance, Fischer também procura manter pressão sobre casas brancas e observem que dentro da posição o cavalo de B8 tem dificuldade para desenvolver, já que a torre continua em C1, atacando C7. C5 foi jogado, porque justamente é o lance que vai facilitar, digamos que para as pretas, dar fim a, digamos que uma possível debilidade em C7. Fischer responde com um lance teórico, dama A3 exercendo pressão com dama e torre contra C5, torre C8 também lance teórico, e agora, nesta posição, o lance padrão é bispo na casa E2, mas Fischer fez uso de uma jogada, foi bispo em B5, que parece um tanto estranha para quem vê, mas ela foi jogada pela primeira vez em 1970, no jogo Fuhrmann-Geller. Ela, ou seja, foi introduzida por Fuhrmann e com sucesso. Qual é a ideia por trás deste lance? É desenvolver pressão contra o cavalo que está em B8. Pois se, por exemplo, agora as pretas decidissem jogar cavalo D7, teria como resposta uma delas, bispo D7, bispo captura D7, D captura C5, B captura C5, seguido de roque e torre de FD1, dando início, por parte das brancas, à pressão contra os peões colgantes, com as peças, e peças pesadas. Mas dentro dessa posição, existe uma possibilidade muito interessante. Como eu falei a vocês, eu joguei por algum tempo esta defesa. E o próprio Geller foi o descobridor dessa possibilidade. Como ele sofreu uma derrota para Fuhrmann, ele decidiu estudar mais profundamente essa variação e encontrou aqui um lance muito interessante, que é o dama B7. Observem que dama B7, a princípio, está permitindo
a queda do peão de C5. Mas será que é verdade? Vamos ver. D captura C5, B captura C5, torre captura C5, torre captura C5, dama captura C5. Agora, jogam as pretas e jogam um lance interessante. Cavalo na casa A6. Observem que a dama está atacada, a dama branca que está em C5 está atacada e vai precisar se deslocar ou capturar com o bispo que está em B5 o cavalo de A6. Se as brancas jogam dama na casa C6, elas podem ter como resposta dama captura C6, bispo captura C6. E vocês poderiam agora, de forma entusiasmada, responder que o lance vencedor agora seria torre C8 por parte das pretas. Mas, por que vencedor? A ameaça é jogar torre C1 cheque, seguido de torre captura H1. Mas, o grande detalhe é que bispo A4, depois de torre C1, teríamos bispo D1, defendendo a possibilidade de perda da torre de H1. A grande sutileza dessa variante descoberta por Geller é que, após bispo captura C6, vou voltar para que vocês possam ver, a resposta mais adequada é torre na casa B8. Bastante sutil o movimento. Primeiro que estamos atacando B2. Se Geller tenta, se agora o jogador de brancas tenta jogar B3 nessa posição, agora sim devemos jogar torre C8. Observem a diferença. A diagonal A4, D1 foi fechada. Logo, não temos mais o bispo A4. E agora a saída do bispo vai representar a perda da torre de H1. Então, torre C8 neste momento seria um lance decisivo. A outra possibilidade, no lugar de dama captura, dama C6 por parte das brancas, perdão, seria bispo captura A6. Mas observem que após dama captura A6, as pretas têm um peão a menos, sem dúvida, mas grande compensação. Pressionam a casa A2 e pressionam também a diagonal A6, F1, não permitindo que o rei branco possa agora fazer roque pequeno. Então teria grande compensação, uma grande ideia descoberta por Geller. Ele fez uso dela e conseguiu vencer partida, inclusive usando essa variante. Grande descoberta e detalhe, uma época que não existiam computadores, então esses jogadores eram realmente fantásticos. Seguiu A6, na realidade, dentro da posição. Bom, o A6 não é um grande lance, mas digamos que para a situação e por não conhecer o lance, pois o lance de Geller foi jogado em 1973 pela primeira vez e Spassky encontrou A6 como sua resposta. Fischer seguiu com DC5, BC5, um tranquilo roque na posição, já com preparação de torre de FD1 e pressão sobre os peões colgantes. Spassky, nesta posição, respondeu com torre A7, tentando forçar a saída do bispo de B5. Observem que ele não tenta desenvolver o cavalo, que está em B8. Um outro detalhe que pode ocorrer na posição é que, num possível final, o que pode ocorrer é que o cavalo possa ser superior ao bispo. Então, a ideia dele é tentar manter o seu cavalo vivo durante a partida. Uma outra alternativa também que poderia ter sido pensada dentro da posição poderia ser cavalo C6. Ele poderia jogar, o que poderia seguir com bispo toma C6, torre captura C6, cavalo na casa E5. Existia essa possibilidade também. Mas aqui ele optou por torre A7. Fischer respondeu com bispo E2, um lance natural. Spassky finalmente joga com seu cavalo na casa D7. Fischer joga um lance maravilhoso, cavalo D4, aproveitando a cravada do peão de C5. Ao mesmo tempo, este movimento de cavalo em D4 tem um outro plano, cavalo B3, aumentando a pressão sobre C5. Ou seja, como eu disse a vocês devem pressionar os peões do adversário o máximo possível dentro da posição. Dama F8. Spassky, com este lance, ele tenta se livrar da cravada e da ação do cavalo.
Fischer responde com cavalo captura bispo, surpreendendo o Spassky. Cavalo captura E6. Observem agora o que vai ocorrer. F captura E6. Lembram quando eu falei que outra forma de exploração dos peões colgantes era forçando o avanço? Mostrei um exemplo com o peão de B5 avançando, forçando o C5 por parte das brancas, e E5 forçando o D5 também por parte das brancas. Aqui Fischer joga o lance E4. Um lance muito interessante na posição. Claramente, fica bastante claro para todos aqui que se D captura E4, teremos agora muitas debilidades surgindo na posição do Spassky. Obviamente, um jogador de alto nível não vai fazer lances desse tipo e ficar sofrendo pressão com a estrutura de peões que não é boa. Bom, aqui Spassky optou por D4. A escolha um tanto perigosa. Observem que o bispo de E2 até o momento não estava jogando necessariamente, mas com o avanço do peão a D4, ele ganhou uma casa muito forte em C4 e pode pressionar o peão de E6. O grande detalhe é que se Spassky também tentasse, por exemplo, H3 nesta posição, forçaria um avanço da estrutura, que perdia um pouco da mobilidade, e Fischer teria lances também para incomodar, como por exemplo, dama H3 dentro da posição, atacando o peão de E6 e continuando com a sequência de ataques. Ainda com possibilidades também de fazer um E toma D5 dentro dessa posição, seguido de bispo G4, pressionando a diagonal H3, C8, onde temos o cavalo e a torre. Então, e mesmo depois de H3, se as pretas tentassem torre A8, Spassky teria um incômodo bispo H5 dentro da posição, que deixaria as peças ainda mal colocadas, já que depois de torre E7, observem bem, todas as peças de Spassky ficariam mal colocadas. Também nesta situação, um jogador de alto nível não vai se colocar em uma posição tão complicada. E aqui Spassky achou melhor para ele jogar D4. E aqui Fischer seguiu com F4. A ideia de Fischer é limitar a ação do peão de E5 e também promover ganho de espaço com avanço F5 futuramente na posição. Spassky seguiu com dama E7, Fischer com E5, fixando o peão de E6, ou seja, agora ele vai ser vítima durante toda a partida. Bom, nesta posição, nós poderíamos pensar, por exemplo, em algo muito interessante, que E5 pode ser um erro posicional por parte do Fischer, por deixar a casa D5 à disposição do cavalo, que está em D7, já que ele pode chegar a B6 e vir a D5. Mas tem um grande detalhe também nessa posição. O avanço do peão de E5 foi um ganho de espaço, além de fixar o peão de E6. E observem que agora a diagonal P1, H7, ela ficou aberta. Então, se por exemplo fosse jogado na partida cavalo B6, Fischer teria aqui um plano muito interessante, dama D3, com a ideia de dama E4 e bispo na casa D3, pressionando H7. Obviamente, Spassky, após E5, ficou atento a isto, jogou torre B8, não optou por cavalo B6, Fischer jogou bispo C4, começando a pressionar o peão de E6. Spassky respondeu com rei H8. Uma outra possibilidade interessante é que se o Spassky jogasse agora cavalo B6, tem um lance simples e muito bom para ser jogado na posição, dama B3. Observem que cavalo não deve capturar o bispo, pois a torre de B8 está solta, sem defesa. E ao mesmo tempo Fischer pressiona E6. E agora um lance como rei F7 não seria útil devido a F5 vencendo. Então, mais uma vez, Spassky opta por rei H8, não deixando o rei mais voltado para esta diagonal. Fischer responde com dama H3, pressionando E6. Spassky responde com cavalo F8. E Fischer joga o tranquilo B3, protegendo a sua posição. A5 por parte de Spassky, com a ideia de jogar A4, provavelmente, Fischer imediatamente resolve jogar F5, também um plano nesse tipo de posição. E toma F5, forçado praticamente dentro da posição, torre captura. Agora observem que a torre captura F5, pressiona F7. Spassky respondeu com cavalo H7, Fischer jogou torre de
CF1, ou seja, a ficha tem total controle da partida e total controle da coluna F. Dama D8, dama G3, torre E7 e um lance também muito forte do Fischer, H4, o que vai simplesmente limitar a ação do cavalo até o final da partida. O cavalo não tem agora a sua melhor casa para chegar. Torre B7, torre de B8, B7. Fischer jogou E6, ganhando espaço e deixando seu peão E6 e limitando as ações das pretas, no caso do Spassky. Torre de BC7, Fischer dama E5, ganhando esta casa E5 com o avanço do peão para a dama, que pressiona G7 agora na posição. Dama E8, A4. Fischer agora fixou o peão em A5 do Spassky, deixou o Spassky praticamente sem boas ideias na posição. Dama D8 foi jogado para o Spassky. Fischer joga torre de F2, lances tranquilos, tentando buscar definição por parte das pretas que não tem grandes lances para executar. Spassky mais uma vez joga dama E8. Fischer joga torre de 2F3. Mais uma vez Spassky joga dama D8. E Fischer agora joga bispo em D3. Observem que direcionando para a diagonal, B1, H7. Dama E8. E agora vem um lance muito forte por parte do Fischer. Observem que Spassky está com dama e torre pressionando E6, mas o lance que resolve todo o problema é dama E4. E obviamente, se agora Spassky tentar torre captura E6, teremos torre em F8, cheque, cavalo captura F8, torre captura F8, dama captura F8 e dama H7, checkmate. Obviamente, Spassky não vai executar esse movimento e respondeu com o que sobrou para ele na posição, que foi o cavalo F6, e o Fischer agora remata a partida de forma brilhante. Torre captura F6, G captura F6, torre captura F6, rei G8, jogado por Spassky. Não há outras possibilidades mais interessantes. Fischer responde com bispo C4, o que limita a ação da torre, que está em E7. Com a saída dela teremos E7 cheque, que pode ser devastador na posição. Rei H8 mais uma vez jogado por Spassky, e agora Fischer finaliza com dama F4, ameaçando não só o peão de H6, mas como também torre F8, ganhando a dama de Boris Spassky. Após este lance, essa partida ficou muito conhecida porque Spassky se levantou e bateu palmas para Fischer e abandonou a partida. Mas foi uma grande partida jogada por Fischer que surpreendeu Spassky e mostrou sua genialidade também jogando com o peão de dama. Por isso, Fischer é considerado um dos maiores jogadores da história de xadrez e um jogador completo. Fischer poderia jogar qualquer abertura e jogar de forma magistral. Vamos ver a nossa segunda partida, também instrutiva, mas agora do lado oposto, a favor dos peões colgantes. Vamos lá. Agora vamos analisar a segunda partida. Esta segunda partida será a favor dos peões colgantes. A partida que escolhi foi jogada pelo campeão do mundo, Anatoly Karpov, contra o grande mestre chileno Ivan Morovic. Tá? O Karpov com as brancas joga uma partida bastante instrutiva que merece bastante atenção. O plano que será seguido é um daqueles que citei para vocês. As brancas jogarão com o objetivo do avanço do peão de D4 para D5. Vamos ver como vai seguir a partida. C4, cavalo F6, D4, E6, cavalo F3, D5, E3, bispo E7, cavalo de B, D2, roque, B3, com o intuito de colocar o bispo de C1 em B2, C5, uma resposta imediata de ataque ao centro, bispo em B2, cavalo em C6, melhor casa do cavalo para esta posição, melhor que D7, é C6, já que ela fica diretamente já permitindo que o cavalo possa atacar o centro. Bispo em D3, temos uma posição que lembra o sistema Kotanovsky para as brancas. CD4, jogado por Ivan Morovic, ED4, jogado por Karpov. B6, com o intuito de jogar bispo de C8 em B7, roque, bispo em B7, dama em E2, torre E8. Agora Karpov vai ativar suas torres, torre de AC1, bispo F8, jogado por Ivan Morovic, torre
de FD1 por Karpov. Agora Karpov tem todas as suas peças bem colocadas. E Ivan vai tentar agora melhorar a ação de seu bispo que está em F8 e ao mesmo tempo vai criar na posição do Karpov o nosso tema, os peões colgantes. Temos agora o peão presente em C4 e o peão presente em D4. O plano das pretas aqui vai ficar bem claro para todos durante a partida. O plano das pretas é pressionar o peão de D4, vai ser o foco do Ivan. E o Karpov vai trabalhar nesta posição com o intuito de apoiar o avanço do peão de D4 a D5, pois após G6, jogado por parte do Ivan Morovic, e o posicionamento do bispo em G7, a tentativa de ataque ao rei, que é um dos planos dessa estrutura, fica muito mais difícil, pois o roque fica muito mais sólido, muito mais protegido com a presença do bispo em G7, que também vai ajudar no ataque ao peão de D4. Então, cavalo F1, escolha do Karpov. Obviamente, ele não quer levar o cavalo a G3, pois a chegada do cavalo a G3 não vai permitir que ele possa atacar a ala do rei, pois pontos como F5 e H5 estão defendidos. O objetivo de cavalo F1 do Karpov, na realidade, é chegar a casa E3, onde ele vai poder auxiliar, junto com as outras peças, o avanço do peão de D4 a D5. Bispo em G7, cavalo E3, torre C8. E agora, Karpov executa o lance bispo C2. A ideia de bispo C2 é chegar a casa 4 e jogar cavalo E5, pressionando com o bispo cavalo em C6, que ficará cravado, e obviamente pressionando também a torre que está na casa E8. Ivan se antecipa com dama E7, mas ao mesmo tempo que joga dama E7, prepara com este movimento o seu plano de pressão sobre o peão de D4. Exemplo, bispo C3 jogado por Karpov, que também se antecipa ao plano das pretas. É muito importante no xadrez não só preparar os nossos planos, mas tentar entender os planos possíveis dos nossos adversários e tentar, acima de tudo, a profilaxia. A gente precisa aprender a se antecipar aos ataques. É o que Karpov faz aqui com o bispo em C3 e vocês entenderão. Torre de E8. Naturalmente, as pretas jogam com o objetivo de pressionar os peões colgantes, e Karpov sabe dessa estratégia por parte de quem joga contra os peões colgantes. Então ele se antecipa justamente a toda a pressão que será exercida sobre o peão de D4. O grande detalhe, com o bispo em C3, vocês vão entender que ele vai ter o objetivo de melhorar a posição do bispo e posicionar a sua dama em B2, mas ao mesmo tempo guarda a possibilidade de A4 e A5, tendo o apoio do bispo em C3. Seguiu torre B1, que também guarda essa ideia de jogar A4, A5 na posição. E aí, Ivan Morovic responde com torre D7. Uma de suas intenções, fica bastante clara para a gente, é jogar torre de CD8. E vocês poderiam me perguntar, mas agora não vai existir o bispo A4 com a ideia de cavalo E5? Sim, mas Ivan Morovic teria com resposta bem simples aqui, torre de D, D8, e poderia, digamos que, aguardar a possibilidade de repetição de jogadas com Karpov, já que o bispo agora já não estaria mais exercendo uma pressão de fato na posição das pretas e poderia estar agora mal colocado. O que acontece é que o Karpov, obviamente, percebeu essa possibilidade e não jogou, pelo contrário, respondeu com bispo em D3, justamente guardando o plano de dama na casa B2, até porque uma das ideias do Ivan Morovic é jogar cavalo H5, como foi executado na posição, atacando a casa F4, que ficou como ponto de ataque para as pretas, e Karpov se antecipa ao duplo, jogando dama B2. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer aqui que dama em B2, bispo em C3, indiretamente estão atacando o bispo de G7. Então a atenção que o Ivan precisa ter também é muito grande na diagonal A1, H8. Ivan responde com cavalo F4. Karpov naturalmente jogou o bispo F1, mantendo seu bispo de casas brancas, pois ele é a proteção do peão de C4 também na posição, junto com o cavalo que está em E3. Ivan jogou cavalo B8 nessa posição. Não tentou cavalo A5 devido à possibilidade de bispo capturando A5. Ela existe na posição, né? Mas é claro que
outras ideias poderiam surgir além da captura do cavalo que está em E5, como por exemplo o bispo em B4, que poderia incomodar também o Ivan, e ele optou por cavalo B8, permitindo que o bispo em B7 pressione F3. Obviamente Karpov respondeu com cavalo E1. Este cavalo passa a ter casas para chegar, como D3, tentando propor troca de cavalos, ou C2, auxiliando na proteção do peão de D4 também. Ivan jogou torre de CD8, iniciando sua pressão contra o peão de D4. A posição aqui era um pouco melhor para Karpov. A posição das pretas é segura, mas a liberdade das peças do Karpov contam bastante para que ele tenha essa vantagem mínima que seja suficiente para ele aumentá-la aos poucos dentro da partida. A4, Karpov começa a agir na ala da dama, ou seja, já procurando trabalhar, criar debilidades nessa ala com seu peão de A4, que está lutando contra dois peões. Então guardem essa ideia de avanço de um peão isolado contra dois peões para que você possa se desfazer da sua debilidade e criar uma debilidade na posição do adversário. Cavalo C6, G3, primeira ideia do Karpov, deslocar o cavalo que está de certa forma incomodando na casa F4 e trabalhando em torno do avanço do peão de D5. Primeira ideia, afastar o cavalo. Não podemos esquecer também que o avanço de G3 não só afasta o cavalo, mas permite também a chegada do bispo de F1 a G2, para que ele possa auxiliar também o avanço do peão de D4 para D5. Cavalo de E1, C2, cavalo F6, e agora temos o bispo em G2. Observem o seguinte, que na posição, Karpov já poderia tentar D5 nessa posição. Mas vamos falar de estilo. Karpov é um jogador extremamente paciente jogando xadrez. E ele, sempre em suas partidas, procura deixar suas peças ativas para que todas possam trabalhar. O bispo em F1 não trabalha e ele tem uma grande importância neste avanço do peão. É mais um auxiliar. Então, pacientemente, ao invés de tentar jogar D5 imediatamente, ele melhora a posição de sua última peça. Olha que ele está bem melhor agora agindo em G2 para auxiliar o avanço do peão a D5. Seguiu cavalo B8 por parte do Ivan. O Ivan recuou seu cavalo e se preparou para este avanço que é inevitável na posição. O interessante de se ver é como o Karpov segue exatamente os planos que a posição pede. Então é sempre muito bom, é sempre importante estudar jogos do Anatoly Karpov. São sempre muito instrutivos, principalmente quando ele traz temas como estruturas de peões. D5, jogado por Karpov, necessário. E agora, Ivan captura, toma essa decisão de capturar o peão. C toma D5, vocês podem se perguntar onde está a vantagem do avanço D4, D5 quando eu tenho peões colgantes na posição. Primeiro, avanço de peão significa ganho de espaço. Observe que o cavalo em B8 já não tem mais acesso à casa C6, que é uma casa importante para ele. Terá que jogar por uma casa lateral, onde ele vai ter mais dificuldade para atuar. As outras peças também passam a não ter muita ação. E este peão é uma ameaça grande, porque ele pode continuar sendo avançado, por exemplo, contando com o apoio de um bispo em B4, em D6, ele passa a incomodar bastante. E ao mesmo tempo, o seu avanço, como significou ganho de espaço, ele abre linhas para o jogador que o possui. Nós temos agora a diagonal A1, H8 aberta, ou seja, a dama em B2 e o bispo em C3 estão agindo fortemente contra F6 e G7 na posição. Então é muito forte aqui o que nós temos para observar quando temos o avanço do peão de D4 para D5. Ivan respondeu com cavalo H5, obviamente tentando reduzir a força dessa pressão. E aqui muitos jogadores poderiam fazer essa troca. Por exemplo, com bispo captura G7, cavalo captura G7 e cavalo G4. Sim, é uma possibilidade, mas dentro das análises do Karpov, não seria interessante para ele, neste momento, executar este plano. É uma questão de gosto e de escolha do jogador de alto nível como o Karpov na posição. Muito embora aqui ele pudesse pressionar, por exemplo, pontos como F6 e H6. Mas ele acabou optando por cavalo D4 nesta posição, mantendo toda a tensão no tabuleiro, também com a ameaça futura de jogar o cavalo em C6, onde ele poderá produzir um peão passado na casa C6, que vai ser o peão que está em D5,
e está de acordo com o estilo de jogo de Karpov, estilo lento e tranquilo e sufocante contra seus adversários. Cavalo A6, a melhor casa para o cavalo que estava sem jogo. E agora Karpov joga A5, atacando e criando debilidades na ala da dama. Foi jogado aqui cavalo C5 com a ideia simples e chata de cavalo A4. Karpov naturalmente joga dama C2 evitando, mantendo toda a pressão na posição. Observe que agora o peão de A5 e a torre B1 pressionam B6 e Ivan respondeu com cavalo F6. Temos agora uma posição muito interessante. O mais importante quando nós estamos analisando partidas de jogadores desse nível, ou qualquer outra partida de jogadores que possam não estar no nível do Karpov, do Ivan Morovic, do Chile, é a gente tentar encontrar jogadas sem qualquer tipo de auxílio, apenas a nossa análise pessoal. Isso ajuda muito a melhorar o cálculo. Então, eu costumo fazer isso. E esta posição aqui foi bastante intrigante para mim quando a estudei. Eu não estudei essa partida recentemente. É uma partida que já conheço e que causou impacto quando a estudei. E aqui nós temos uma posição muito interessante para o Karpov entre suas peças. Por exemplo, a torre B1, o peão de A5, o bispo de C3, o cavalo de D4 e o cavalo de E3, eles estão agindo harmonicamente nessa posição para o surgimento de uma combinação para as brancas. Esta combinação ela não foi seguida por Karpov, ele não a escolheu, e provavelmente não porque ele não viu a possibilidade. O estilo de Karpov é diferente do estilo do Kasparov, por exemplo, que era muito mais tático. Karpov é de um estilo mais lento, mais posicional. Em muitos casos, Karpov sempre procurou evitar jogar posições, por mais que ele pudesse encontrar até vitórias rápidas, mas ao mesmo tempo encontrando contra-jogo para os adversários, ele evitava essas posições e dava mais importância para as posições mais lentas, onde sua vitória era garantida e seus adversários não possuíam qualquer forma de contra-jogo na posição. Provavelmente, é o que eu acredito, ele acabou não seguindo essa sequência por ter observado dentro da posição que Ivan poderia talvez ainda respirar e ele optou por uma posição muito mais lenta. Ou, talvez no apuro de tempo, ele optou pela variante mais segura. Mas aqui, o que nós vamos observar? Observamos a ação das peças e a harmonia delas nesta posição. Agora vamos observar problemas na ala do rei do Ivan. A casa F5 é um problema. Apesar de não parecer, apesar de ter a proteção do peão que está em G6, ela é um problema, pois ambos os cavalos podem chegar aqui. E observem que ao alinhamento de dama em relação ao bispo, teríamos um duplo na posição. Esta combinação ela poderia começar, por exemplo, com a captura B6, a captura B6. Tem um motivo importantíssimo para essa captura ocorrer antes do lance cavalo da dama F5. Temos o duplo, onde o Karpov pode responder, por exemplo, com dama F8 ou com G toma F5. Vamos ver G toma F5. Teremos cavalo captura F5, dama F8, cavalo captura G7, dama captura G7. Observem agora que o bispo pressiona o cavalo em F6, então temos torre captura B6. E se agora Ivan tenta responder com torre D6, Karpov poderia seguir com torre captura D6, torre captura D6, bispo na casa E5. Então, qual o detalhe da posição? A dama atacaria C5 e o bispo atacaria D6. Karpov não seguiu essa sequência que para ele não é difícil de ver. E se vocês observarem a coordenação das peças e tratassem a posição como um exercício, vocês provavelmente encontrariam também esta sequência. Vocês poderiam estar se perguntando agora, tudo bem, e se a B6, cavalo de D, F5, dama F8? Nós vamos ter, basicamente, se vocês observarem bem, sequência bastante semelhante na posição. Vocês conseguem ver isto? Teríamos o torre toma B6, torre D6 mais uma vez, teríamos a captura de torre, torre captura torre e bispo na casa E5 mais uma vez. Teríamos a mesma sequência de lances surgindo na partida.
Mas aqui Karpov optou por não jogar esta sequência, acredito que ele optou, e jogou cavalo C6 aplicando um duplo e tendo a oportunidade de criar como ele queria, bispo captura C6, D captura C6, um peão passado em C6. E agora Ivan simplifica a posição, tentando aliviar e reduzir a vantagem do Karpov, consequência de torres, troca de torres na coluna D, todas elas. E o grande detalhe da posição é que agora Ivan vai cometer um erro que é bastante decisivo na posição. Ele respondeu com o cavalo de F4, propondo troca dos bispos de casas pretas. Nesta posição, talvez o mais interessante tivesse sido jogar cavalo E6 e tentar controlar o avanço do peão de C6 nesta posição, ou seja, mantendo a casa C7 segura. O Ivan talvez estivesse apurado no tempo e optou pela troca dos bispos, que vai levá-lo à derrota, já que após cavalo de F4, ele concede a Karpov a casa D5, que será decisiva. Após cavalo D5, teremos dama E8, bispo captura G7, rei captura G7, dama D4 cheque, e observem que após dama D4 cheque, várias ideias surgem, e aqui Ivan abandona a partida. Por exemplo, o que poderia ocorrer com rei G8 aqui? Também uma combinação muito simples para todos nós aqui. Seguiria com bispo captura E4. Obviamente, se dama captura E4, teremos dama captura E4, cavalo captura E4 e teremos C7, que vai ser incômodo. Vocês conseguiram entender a ideia? Vamos tentar ver. Se dama captura E4, dama captura E4, cavalo captura E4, C7, cavalo D6, cavalo E7, seguido de dama, captura do cavalo e ganho da partida por parte do Karpov. A outra possibilidade que teríamos aqui, após bispo captura E4, seria cavalo captura E4, que seria respondido com dama captura E4, simplesmente. Pois se dama captura E4, temos cavalo F6 cheque, seguido de recaptura. Cavalo captura dama de volta. Vamos tentar visualizar. Dama captura dama em E4, cavalo F6 cheque, vamos supor que rei F8, cavalo captura E4, composição ganha também para as brancas. Uma outra situação que poderíamos aqui nos deparar, por exemplo, é com o movimento F6 na posição. Observem que após F6, um lance simples aqui é C7. E C7 limita totalmente a ação das peças pretas. Por exemplo, a dama ela precisa manter a defesa da casa C8 e a proteção do cavalo que está em E4 junto com o cavalo de C5. A saída da dama daqui permite a queda do cavalo de E4. A saída do cavalo de C5 permite a queda do cavalo de E4. E se Ivan tentasse B capturar 5, perderia de uma forma muito bonita com bispo captura E4. E mais uma vez, se dama capturar E4 agora, haverá troca de damas seguido de coroação do peão. E se a resposta for cavalo E4, simplesmente agora Karpov fecharia com chave de ouro a posição jogando cavalo na casa E7. Um lance bastante bonito para ser jogado por Karpov na posição. Observem que se ele capturar este cavalo, teremos C8 igual a dama na posição. Não é? E se cavalo D6, dama captura D6. Não há essa possibilidade. E aqui Karpov finalizaria de forma muito belíssima a partida. Obviamente, Ivan Morovic deve ter visto essa sequência e deu preferência por abandonar o jogo. Acabamos de ver mais uma grande partida, uma partida instrutiva jogada por um grande campeão do mundo, um dos maiores jogadores da história do xadrez, Anatoly Karpov, frente a um jogador fortíssimo, o maior jogador chileno da história, o grande mestre Ivan Morovic, que não resistiu à força do seu adversário. Karpov é um grande exemplo para que vocês possam seguir no estudo de estruturas de peões. Suas partidas são sempre instrutivas, são partidas que sempre nos ensinam alguma coisa. É isso, espero que vocês tenham gostado desta análise, que vocês tenham entendido um pouco da estrutura de peões colgantes, que tenham entendido mais ou menos como jogar a favor e contra ela. Vão além desses vídeos, procurem livros, analisem outras partidas e espero encontrá-los na próxima análise. Até a próxima!